Louvado seja Jesus, louvado seja Senhor, apoteose de luz, modelo e guia de amor, fonte de vida melhor, esperança do sofredor, bem que se faz tão maior, Filho de Deus, puro amor. Vem Jesus, entrego-me aos braços teus. Vem Jesus, eterno amor de Deus. Vem Jesus, mestre infinito de amor. Vem Jesus, Cristo de Deus, meu Senhor. Olá, meus amigos, meus irmãos queridos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, mais um dia trazendo as histórias do Evangelho para você e para todos que vêm até o canal do YouTube, que nós pedimos que, se você gosta, você possa clicar aí no inscrever-se, tocar o sininho, clicar no like, que para a gente é importante, porque hoje nós vamos estar dando continuidade a esse projeto, essa série de histórias contadas do Evangelho, em que eu pego pequenas histórias do Evangelho e conto aqui para vocês, diante do nosso conhecimento que temos como pesquisadores que somos dessa literatura magnânima do Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre é chamado, tem várias traduções, tem diferente, né? É o paralítico, né, de 38 anos, ou o doente de Betesda, né? Ou de Betsaída, como era chamado aquele homem que era doente, que não vivia em cima de um catre, numa cama, e ele era considerado com o paraplégico, né? Ou o tetraplégico de Betsaída ou de Betesda, como era considerado. Então, o que acontece? Era Páscoa. Alguns historiadores situam que era no mês de maio do ano 32, né? Do ano 32 após o Cristo, da era cristã, e naquele dia era Páscoa, e havia uma crença que dizia que naquele tanque de Betesda, que era conhecido como o tanque das ovelhas, né? Porque era um tanque de purificação, que lavavam os cordeiros que iam ser imolados lá no templo, que era vizinho ao templo. Esse tanque era muito próximo ao templo de Jerusalém, e era ali onde lavavam as ovelhas e os cordeiros que iam ser imolados, e era considerado sagrado. Dizia a crença que um anjo, em algum tempo, descia um anjo e balançava as águas daquele tanque. E o primeiro doente que caísse nela, não importava a doença, ele ficava curado imediatamente. Isso é o que dizia aquela crença. E havia ali muitos miseráveis, apesar de ser uma Páscoa em que todos brincavam, sorriam e cantavam pelas ruas, existia esses pobres mais pobres, esses desgraçados mais desgraçados, que eram esses doentes que não tinham ninguém por eles, ficavam gemendo e chorando naquele espaço que dava até essa piscina, que era um tanque, mas era mais para uma piscina, de Betesda. E ali havia o paralítico deitado no seu catre. E Jesus vem caminhando e ele vai dar exatamente ali onde estavam aqueles pobres, que não só eram pobres economicamente, mas eram pobres de saúde. Eram os miseráveis, que haviam tantos lá em Jerusalém e por todos os lugares, especialmente na Galiléia miserável. Mas ali também na Judéia, em Jerusalém, havia esses doentes, esses miseráveis, famosos miseráveis. E dá-se uma coisa interessante, porque de todos
Jesus procura aquele homem que há 32 anos está ali, desde criança, quando ele descobriu a enfermidade. E Jesus se aproxima dele e pergunta a ele, né? Diz aí, queres ser curado? Jesus faz uma pergunta muito interessante, porque Jesus, sabendo que todos estavam ali querendo ser curados, por que Jesus perguntou? Queres ser curado? Né? Porque ele vivia de esmolas. Às vezes é muito cômodo, a pessoa se acomoda vivendo na esmola. Mas Jesus pergunta a ele, queres ser curado? E ele diz, ó Senhor, eu não tenho condições, porque toda vez que o anjo balança a água, sempre alguém ou salta, ou alguém é jogado por alguém que o ama dentro da piscina e ele sai curado. E eu não consigo, porque não tem ninguém que mexa comigo. Que ele era, só falava, ele era realmente paralítico. E aí Jesus diz, pois pega o teu catre e anda e vai-te embora. E o homem, foi um influxo tão poderoso na voz do mestre, era tão carregada de uma energia potente, uma energia de cura, que o homem sentiu todo o seu corpo infrêmito balançar, e ele começou a se movimentar, se levantou, sentou, levantou-se, pegou seu catre e saiu cantando, pulando, correndo, se afasta, sai numa alegria profunda, sai deixando aquele lugar onde ele vivera por 32 anos, desde a sua infância, agora estava com 38 anos, sai correndo com aquela sua cama na cabeça, e quando vai passando na rua, vem alguns fariseus naquela direção, e dizem, para, que absurdo, tu não sabes que hoje é sábado, é proibido carregar a tua cama? E o homem disse, eu não sei, mas aquele que me curou, me mandou carregar o meu catre. E dizendo assim, como quem dizia, se ele me curou, ele tem condição de me liberar para carregar meu catre no dia de sábado. Né? Que mais tarde Jesus vai dizer aos fariseus e aos doutores da lei, o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. Então, aquele pobre sai correndo, depois ele volta para agradecer no templo de Salomão, e ali encontra Jesus. E quando ele vê Jesus, Jesus olha para ele e diz, olha, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Quando ele vê Jesus dizer isso, ele volta correndo até os fariseus e diz, quem me curou foi Jesus de Nazaré. E aí, aumentando ainda mais com aqueles fariseus e doutores da lei que procuravam fazer armadilhas para pegar Jesus, para prender Jesus, porque faltava pouco mais de um ano para que Jesus fosse preso, torturado e assassinado, como de fato foi, crucificado até a morte. Então, faltava pouco mais de um ano, talvez menos de um ano até, e aí que aconteceu isso. O ódio deles aumentou e os milagres de Jesus cada dia aumentavam o nome daquele homem fabuloso, aquele homem incrível e notável que pisou nesse planeta um dia, que é uma coisa linda falar sobre o Evangelho de Jesus, e eu fico extremamente emocionado sempre, por isso que eu criei nesse meu canal um espaço só para falar de Jesus, porque são momentos como este que mostra o poder daquele Espírito que vem como Filho de Deus para chamar a atenção de todos através dos seus milagres para a sua boa nova que ele pregava em todos os lugares. A boa nova era a fonte de vida mais importante, onde ele fazia a cura da alma. Era na boa nova, era na pregação dos conceitos profundos do reino de Deus. Mas os seus milagres ajudavam a disseminar essa sua palavra. Foi em Cafarnaum que eu vi ensinar
ouvi a sua voz, senti o seu olhar, e o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. O amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. E ficamos por aqui, até a próxima história do Evangelho. Um beijo no teu coração, meus amores.